voltando, agora nós vamos tratar um pouquinho dessas moléstias trabalhistas, né? Vamos tratar dessa forma. As doenças do trabalho, que vocês já sabem que doenças do trabalho são doenças adquiridas por consequência de atividades sem utilização correta dos EPIs. Dentre as inúmeras doenças que nós poderíamos citar aqui, eu separei algumas, e dessas algumas eu peguei um pouquinho mais intenso em as três principais doenças, para que a gente consiga entender um pouquinho a diferença entre moléstia e doença do trabalho, tá bom? Os diagnósticos mais frequentes dentro da classe trabalhadora são o quê? Lesão por esforços repetitivos, que são os distúrbios osteomoleculares. As doenças ocupacionais respiratórias, que são asma, silicose, antracose, bicinose, siderose, dentre outras. Doenças ocupacionais de pele, nós temos as dermatites, as dermatoses, câncer de pele. As doenças ocupacionais auditivas, a principal delas é a surdez. As doenças ocupacionais de visão, que são catarata, desgaste da visão. Esse desgaste da visão a gente pode incluir miopia, astigmatismo, hipermetropia, glaucoma. As doenças ocupacionais psicossociais, ou seja, da mente, são as depressões, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? Então, assim, essas são as principais. Quando eu digo principais, são os principais diagnósticos médicos dentro da classe de trabalhadores ativos. Essas doenças que nós tratamos agora, existe um estudo que fala que a justificativa de afastamento, ou seja, os atestados médicos, os CIDs, em grande maioria, são dessas doenças que nós acabamos de citar. E dentro dessas doenças que nós acabamos de citar, vocês podem ver aí no slide de vocês, que eu falei um pouquinho sobre asma, ansiedade e alé. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre a mente, sobre o físico, que são assim os nossos principais sistemas. Se a gente adoece da mente, o nosso corpo apresenta sinais assim muito claros de fragilidade, queda de produção, desânimo, falta de vontade de viver. Para a gente falar um pouco sobre LER, a gente precisa primeiro entender o que é LER. LER é lesão por esforço repetitivo, ou seja, é uma lesão que foi desencadeada, ou seja, ela surgiu por repetição. É uma síndrome, eu coloquei o conceito para vocês, é uma síndrome de dor que provoca incapacidade funcional, causada de forma primária, ela tem várias classificações, por tarefas que desenvolvem movimentos locais repetitivos ou posturas forçadas. As lesões inflamatórias causadas por esforços repetitivos eram conhecidas desde a antiguidade, mas não eram tratadas, como nós falamos anteriormente. Mas possuíam também outros nomes. Uma lesão relacionada à atividade da pessoa, podendo por vezes ser entendida como uma doença ocupacional, ocorrendo sempre que houver incompatibilidade entre os requisitos físicos da atividade ou tarefa envolvida do corpo humano. Eu tenho um problema na coluna lombar. Eu vou poder, por exemplo, trabalhar como auxiliar de carpinteiro, auxiliar de pedreiro, que pega peso, que faz força, que puxa coisa muito pesada, que tem que carregar saco de cimento, saco de areia, tijolo, andaime. Não vou conseguir, né?
Qual o principal fator de risco da LER? Eu coloquei para vocês aí que são postura inadequada, os tracionamentos e levantamento de peso. São os 3 principais fatores. Motorista de ônibus, pedreiro, carpinteiro, eles reclamam o maior índice de atestados nessas categorias são de problemas de coluna lombar. Ficam muito sentados, pegam muito peso, não fazem exercício físico, não vão ao banheiro com frequência, geralmente bebem pouquíssima água porque estão sempre dirigindo ou estão sempre no campo de obra. Qual é a prevenção que essa galera deve ter? Qual é a principal ferramenta de prevenção? Os EPIs. Mas esses EPIs, eles precisam ser datados com validade, supervisionados quanto à inserção no corpo do profissional. Ou seja, se a Fernanda colocou o cinto de forma correta, se a Fernanda colocou o protetor auricular de forma correta, se a postura que a Fernanda está adotando para se agachar, levantar um saco de cimento, se está sendo correta, se o joelho dela está na posição correta, se está levemente flexionado, se o peso está dividido entre região sacra e joelho, para não centralizar tudo num local só. Dentro da medicina trabalhista, dentro da saúde do trabalhador, nós podemos citar a NR17. Nós trabalhamos um pouquinho ela na aula passada. Eu indico que vocês peguem essa NR, deem uma lida com bastante atenção. Ela é muito importante para nós trabalhadores que estamos na ativa. Ela trata sobre as recomendações ergonômicas. Olha aí, os fatores ergonômicos novamente presentes. Então, a gente precisa saber o que é um fator ergonômico, a gente precisa saber identificá-lo nas nossas atividades diárias e nós precisamos saber como nos prevenirmos para que nós não venhamos a desenvolver e deixar esses fatores ergonômicos fazerem parte do nosso dia a dia. Porque a grande maioria das doenças trabalhistas, elas não são de curto prazo, elas são de médio e longo prazo. Tá bom? Outra doença que eu coloquei para vocês como mais frequente foi a asma. A asma, ela comete o quê? Ela comete o sistema respiratório, né? O que é a asma? É um cansaço, Fernando? É um cansaço, mas a gente precisa entender qual é o tipo desse cansaço. Eu coloquei para vocês aí que a asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns. Crônicas por quê? Porque a doença ela tem 2 classificações. Ela é aguda e crônica. Aguda quando ela está em crise. E crônica é quando ela tem aquela doença, mas ela consegue controlar com medicação, com atividade física, com hábitos saudáveis. Ela está ali. Ela pode não ter cura, mas ela está controlada. Certo? Então, a asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a famosa DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, as doenças que acometem o sistema respiratório de forma crônica, elas são classificadas como DPOC. Então, a asma é classificada como DPOC. A asma, ela é crônica, mas ela pode ser agudizada a partir do momento em que mudou o clima, que a pessoa pegou uma gripe muito forte. Tá? Quais os fatores de risco para a asma? Exposição a poeira, barata, ácaros, fungos, as variações climáticas, olha aí que nós falamos agora, as infecções virais, fatores genéticos, histórico familiar e obesidade. Nessa pandemia que nós estamos vivendo de coronavírus, Covid-19, os asmáticos, eles estão dentro do grupo de risco, né? Já imaginou? Um asmático adquire o Covid-19. Ele vai ter o quê? Ele vai ter cansaço, ele vai ter desconforto respiratório, provavelmente ele vai desencadear, ele vai começar a produzir uma secreção pulmonar, e
tratamento para pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já se torna um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais, assim, precisa ter um pouco maior de dedicação dos profissionais. Por quê? Porque aquele paciente, ele já tem um problema pré-existente que pode o quê? Maximizar, ou seja, ele pode potencializar aquele processo gripal que ele está passando no momento. Talvez eu, que não tenho problema respiratório, pegando uma gripe, um Covid, por exemplo, talvez eu responda melhor do que uma pessoa que já tem esse acometimento. Ou seja, ela já tem o pulmão fragilizado. Ficou clara essa diferença, né? Como que eu posso me prevenir de uma crise asmática? Tirando a poeira do meu ambiente de trabalho, evitando o acúmulo de sujeira, cheiros fortes, vacina da gripe, que por sinal agora o Brasil está em plena campanha, levando em consideração, atentem-se para os grupos de risco, não deixem de tomar a vacina de vocês. Eu já tomei a minha. Não tem essa de, Fernanda, eu não vou tomar porque eu vou gripar. Gente, são vírus diferentes. O que acontece? Tratando da vacina especificamente da influenza, isso é uma ignorância. Nós, profissionais da saúde, não podemos jamais pensar em utilizar essa frase, eu não vou tomar a vacina porque eu vou gripar. Primeiro, o vírus da vacina desse ano é diferente do vírus da vacina do ano passado. O que pode acontecer, vejam bem, o que pode acontecer é eu, Fernanda, estar contaminada por um vírus gripal, que vai me desenvolver um processo gripal. Eu tomei a vacina e, pelo fato de eu já estar contaminada com aquele outro vírus que eu nem sabia que eu estava contaminada, eu venho a apresentar os sintomas gripais no mesmo período que eu tomei a vacina. Aí o que o povo costuma dizer? Foi só eu tomar a vacina e eu gripei. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso é fake. Não existe essa relação. Porque a vacina é feita para matar os velhos. É outro fake. Isso é pura ignorância. Médico nenhum, enfermeiro nenhum, cientista nenhum ia colocar o seu carimbo, o seu nomezinho lá em uma vacina que não fosse previamente testada, que fosse feitos outros testes em cima de testes, retestar novamente para poder liberar. E o nosso órgão fiscalizador que nós temos no Brasil, a Anvisa, jamais liberaria uma vacina que não fosse apropriada para nós seres humanos, tá bom? Então, corram na unidade de saúde, dentro do cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde e tomem a vacina de vocês. Lembrando que idosos, gestantes, pacientes que estão dentro dos grupos de risco, profissionais da saúde, são prioridade no atendimento, tá bom? Façam valer o direito de vocês, procurem as unidades e busquem a vacina de vocês.